pai não me permita estragar o culto. Ele é muito corajoso, nosso pastor é muito corajoso. Eu estou muito grato ao Senhor, grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, grato ao nosso pastor pela coragem, pela confiança. Eu falei para a pastora, geralmente quando eu ministro eles não estão aqui, então sem pressão, ela está aqui, vai ser uma bênção, não é? Sem pressão vai ser uma bênção, e eu estou muito feliz porque todas as vezes, ou a maioria das vezes que eu venho para aqui, eu venho muito bem acompanhado, eu venho com a minha esposa, a pastora Natália, e há 6 semanas nós recebemos um presente, nós recebemos a nossa princesa Olivia. Será que você pode celebrar o Senhor? Ela é uma princesa. E eu estou muito feliz porque Deus não somente me deu uma segunda filha, e a minha esposa teve uma recuperação maravilhosa, mas as duas estão bem. Nesse exato momento eu sinto uma palpitação no coração, e não é de nervosismo, é a minha filha dizendo: pai, eu estou com saudades. Eu não perco uma oportunidade, irmãos, de dar banho, trocar fralda. Eu falei para ela: eis-me aqui, estou aqui para te servir. Só que hoje eu vim muito bem acompanhado, eu vim com o meu primogênito. Fique em pé, Didi, por favor. Diego em setembro vai completar 15 anos, menino cheio de Deus, meu primeiro e único filho homem, não é? E ele tem uma responsabilidade, cuidar das suas irmãs. E ele já está quase tirando a faixa preta para cuidar da família. Nessa manhã eu quero compartilhar algo com vocês. Alguém veio receber algo de Deus? Diga amém. Amém. Então vou pedir você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, o capítulo 2. Eu vou usar o versículo 13 como base dessa mensagem, mas eu quero fazer uma exposição do capítulo inteiro. Jeremias capítulo 2, versículo 13, olha o que diz o texto: o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Será que nós podemos ler juntos? Vamos lá no 3, 1, 2, 3, o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Jeremias, igreja, é um dos livros mais emocionantes das Escrituras. Aqui nós encontramos um Deus que ele não apenas fala como um juiz, mas ele fala como alguém que ama profundamente. Aqui ele fala como um pai que lembra a história para os seus filhos, como noivo lembrando o amor à sua noiva. O capítulo 2, o Senhor ele começa, e nós recebemos aqui uma apresentação de um Deus que está com uma voz ferida, um Deus com uma voz ferida, mas que sente saudade. E aqui é impressionante porque antes de Deus falar do pecado do seu povo, ele lembra o amor que ele tem para com o seu povo. Então, antes dele fazer essa denúncia, que é o versículo 13, uma denúncia muito profunda, ele começa falando da história. É como se ele estivesse dizendo: antes de eu falar o que vocês fizeram, deixe-me lembrar do que nós vivemos juntos. Então Deus, ele começa contando essa história fazendo uma pergunta. Ele vai dizer: vocês lembram de onde eu tirei vocês? Vocês eram escravos no Egito, vocês viviam debaixo do peso de Faraó, sem liberdade, sem identidade, sem esperança, sem futuro, e vocês não tinham para onde sair, mas vocês nem podiam salvar a si mesmo. Mas eu ouvi o clamor de vocês, eu desci para libertá-los e levantei Moisés, aquele que saiu das águas e pelas águas vos libertou. Eu confrontei Faraó e humilhei os deuses do Egito. E quando o mar estava diante de vocês, eu o abri. E quando o exército estava atrás de vocês, eu o destruí. E naquele dia, vocês descobriram que eu não apenas faço promessas, mas também eu as cumpro.
Depois veio o deserto. E no deserto ensinou a vocês uma lição que vocês jamais deveriam esquecer. Que vocês não conseguiam viver sem mim. O deserto ensinou a vocês que vocês não conseguiam viver sem mim, porque quando faltou o pão, eu fiz descer maná do céu. E não foi apenas na segunda, foi na terça, foi na quarta, foi na quinta, foi na sexta, também foi no sábado e foi no domingo. E quando faltou a água e vocês sentiram sede, eu fiz brotar água da rocha. Quando vocês não sabiam para onde caminhar, eu fui coluna de nuvem de dia, e de noite eu fui uma coluna de fogo. Eu dei o norte para vocês, eu dei o passo para vocês, eu que mostrei para onde vocês deveriam ir. E quando os inimigos apareceram, eu lutei por vocês durante 40 anos. Repita após mim: durante 40 anos. E todos os dias vocês acordavam dependendo de mim. O deserto não era difícil. O deserto era difícil. Mas havia uma coisa que nunca faltou para vocês: a minha presença. No deserto vocês não tinham abundância, mas tinham a minha presença. E ali vocês descobriram que a minha presença era suficiente. Eu me lembro daquele tempo. Como eu me lembro daquele amor de juventude de vocês. Como eu me lembro quando vocês me seguiam pelo deserto como uma noiva que segue o noivo que ama. E quando chegou aquele dia em que eu cumpri a minha promessa, eu os conduzi para uma terra fértil, uma terra que mana leite e mel. Ali, uma terra onde havia casas que vocês não construíram, vinhas que vocês não plantaram, oliveiras que vocês não cultivaram, poços que vocês não cavaram. Era um presente de mim, fruto da minha graça. É o que eu tinha para vocês. Mas me permita contar uma verdade para vocês. O deserto nunca foi o maior desafio para vocês. O deserto nunca foi o maior desafio para vocês. Sabe qual foi o maior desafio? Foi Canaã. Porque foi exatamente ali, quando vocês receberam tudo que eu prometi, que vocês começaram a esquecer quem fez a promessa. O deserto não foi o maior perigo, foi Canaã. Porque quando vocês chegaram lá, foi exatamente o momento, a estação que vocês começaram a esquecer quem fez a promessa. Vocês esqueceram quem os libertou. Vocês esqueceram quem abriu o mar. Vocês esqueceram quem sustentou vocês no deserto. Esqueceram quem transformou vocês de escravos a uma nação, como eu havia prometido a Abraão. Eu disse que eu farei de você uma grande nação e eu o abençoarei. Vocês esqueceram quem os trouxe até aqui. E quando vocês esqueceram, vocês começaram a procurar outros deuses. Vocês começaram a confiar em outras nações. Trocaram a minha presença pela segurança desse mundo. Vocês abandonaram a fonte de água viva e trocaram-me por cisternas rachadas. Então Deus, Ele resume toda essa história em uma única frase. Ele vai dizer: o meu povo cometeu 2 crimes. Abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Igreja, perceba que Deus, Ele não começa falando de outros deuses. Deus, Ele não começa essa história falando de Baal. Ele não começa falando da idolatria do povo. Ele não começa falando do pecado. Deus começa falando de memória. Repita após mim: memória. Por favor, grave essa palavra, porque ele vai dizer: o meu povo me abandonou. Aqui ele não está tratando um povo aleatório, ele não está falando de alguém que ele não conhecia. Ele estava dizendo: o meu povo me abandonou. Então Deus, ele vai à memória do povo. Antes dele fazer essa denúncia do versículo 13, ele vai à memória do povo, porque quem esquece quem te trouxe até aqui, corre o risco de abandonar aquele que nunca te abandonou. Então o Senhor, Ele me entregou uma palavra para compartilhar com vocês nessa manhã. Porque aqueles que esquecem
quem levou você até onde você chegou, inevitavelmente começa a correr atrás e à procura de outras fontes, sendo que Ele é apenas a única fonte que nós temos. E é exatamente isso que aconteceu com Israel, e é exatamente isso que acontece nos dias de hoje. Então nessa manhã eu quero compartilhar com vocês 3 perigos que surgem quando nós esquecemos quem nos mostrou até aqui. Então, quem nos trouxe até aqui. Então o tema da minha mensagem é o perigo de quando esquecemos quem nos trouxe até aqui. O primeiro perigo que eu quero compartilhar com vocês é quem esquece a fonte, quem esquece o responsável, quem esquece aquele que fez, inevitavelmente se afasta da fonte. Quem esquece aquele que fez, inevitavelmente se afasta da fonte. Aí talvez você, ao ouvir essa introdução, você está dizendo: mas pastor, como que um povo que viu o mar se abrir, como que um povo que comeu maná todos os dias, viu a água sair da rocha, foi guiado de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, como que esse povo esqueceu? Eu tenho uma resposta para vocês. Eles não esqueceram de uma vez. O povo não esqueceu de uma vez, porque ninguém esquece Deus da noite para o dia. Ninguém esquece de Deus do nada, ninguém esquece, porque o esquecimento espiritual sempre é progressivo. O esquecimento espiritual nunca é do nada, acontece aos poucos. Diga após mim: acontece aos poucos. Vamos, eu sei que isso é uma mensagem um pouco dura, mas fale com mais vontade. Acontece aos poucos. Agora eu quero te explicar como que isso acontece. Quando você ora e você pede para que Deus abra uma porta, responda um milagre, Ele faça algo acontecer na sua vida. Quando você pede um documento, quando Ele te responde, quando Ele te leva lá, se você não cuidar daquele que te levou, se você não cuidar da gratidão daquele que te levou até lá, daquele que te trouxe lá, você corre o risco de começar a perder essa gratidão. E quando você perde a gratidão, a dependência desaparece. E quando a dependência desaparece, a presença de Deus não é mais prioridade. Porque quando você pede, você faz jejum, você ora, você faz propósitos, você diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, é isso que eu preciso, Senhor, pelo amor do Senhor, faça acontecer. E quando Ele te leva lá, muitas das vezes nós somos muito bons em pedir, mas também muito bons em dizer: tchau Deus, te vejo no próximo desafio. Nós somos excelentes em pedir, na verdade somos peritos. Talvez alguns mais religiosos: oh Senhor, o Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Ou talvez outro mais tranquilo: Deus, o Senhor sabe, o Senhor sabe. E quando Ele te leva lá, o que eu e você fazemos? Quando o Senhor nos leva lá, será que a gratidão diminui? E de repente aquela dependência que nós tínhamos todos os dias desaparece? E inevitavelmente aquilo que era a nossa prioridade, a presença, a comunhão, a busca, a oração, já não é a nossa prioridade. Então aos poucos esse esquecimento vai acontecendo, porque aquilo que Deus te dá é prova da fidelidade dEle. Só que muitas das vezes começa a ocupar o lugar de Deus. Então Deus, Ele vai fazer uma pergunta. Coloca para mim, por favor, o versículo 5. Olha o que o texto vai dizer no versículo 5. Ainda no capítulo 2, versículo 5. Olha só o que Deus vai dizer. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em... Será que você pode falar mais alto? Que falta os seus antepassados encontraram em... para que me deixassem e se afastassem de mim. É como se Deus estivesse dizendo: o que faltou em mim para vocês me abandonarem? O que faltou em mim para vocês virarem as costas para mim? É como se Deus estivesse perguntando para um pai que olha para um filho distante e dizendo: o que eu fiz? Onde eu falhei? Em que momento eu deixei de ser fiel? E nessa manhã eu pergunto,
E você responde. O que Deus fez para você abandoná-lo? Será que foi no momento em que Ele respondeu a sua oração? Será que foi no momento em que Ele sustentou a sua casa? Quando Ele perdoou os seus pecados? Qual foi o momento que você decidiu abandonar a Deus? Será que foi quando Ele restaurou a sua família? Ou melhor, será que foi quando Ele foi fiel com você e você nem fiel era? Por que você o abandonou? Porque tudo que você tem vivido, entenda que nunca foi infidelidade do Senhor. Porque se houve afastamento da nossa parte, da sua parte, é porque o seu coração mudou. Se houve afastamento de nós, é porque nós tiramos a prioridade do seu lugar e nós colocamos aquilo que nós tanto queríamos. E porque nós colocamos aquilo que nós tanto queríamos, Deus está dizendo: se eu não for primeiro, segundo eu não quero ser. Então, Deus Ele nunca vai pedir para ninguém, ou Deus nunca perde ninguém por falta da fidelidade da parte dEle. Ah, eu me afastei, Deus não respondeu. Nunca foi por causa dEle. É o estado do nosso coração. Porque Deus Ele não perde ninguém por falta de sua fidelidade, mas Ele perde aqueles que decidem sair. E nessa manhã Ele está perguntando: o que eu fiz? O que vocês viram de ruim em mim, que quando eu não respondi, vocês viraram as costas para mim? Se você disse: Senhor, faz a sua vontade, e eu fiz a minha vontade, por que vocês me abandonaram? Será que tem alguém aqui? O problema de Israel nunca foi porque a fonte secou, foi porque eles decidiram procurar água em outro lugar. O nosso problema nunca foi porque a fonte nossa secou, mas é porque a gente procura fonte em outro lugar. Agora me permita te dizer, quando Israel abandonou a Deus, eles não decidiram viver sem Deus. Quando Israel abandonou a Deus, eles apenas decidiram que Deus não era mais suficiente. Eles apenas decidiram dizer: obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui, mas agora eu caminho com as forças dos meus braços. Eles nunca esqueceram quem Deus era, mas eles esqueceram quem fez. Eles esqueceram quem os levou até onde eles estiveram. Porque o problema não é apenas o abandono que eles fizeram, foi o substituir Deus com aquilo que eles receberam. Olha o que o versículo 11 vai dizer: o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem valor. Isaías vai dizer que nós fomos feitos para a glória de Deus, e muitos de nós estamos trocando a presença por algo que não tem valor. Nós estamos trocando a presença por uma oportunidade. Nós estamos trocando a presença porque adquirimos uma casa, abrimos uma empresa, compramos um bom carro. O Senhor está dizendo: eu continuo sendo Deus. Por que você está trocando? Quando nós não lembramos quem nos trouxe até aqui, nós começamos a fazer trocas. Nós começamos a trocar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus implantou, e nós fazemos trocas. Quando Deus nos leva para um lugar, a fidelidade que nós tivemos no processo, Ele está pedindo: filho, que essa fidelidade te acompanhe. Que essa fidelidade te acompanhe. Você não pode ser alguém que entra para pedir, mas quando recebe, você o abandona. Porque esse é o perigo quando nós esquecemos. Porque ninguém consegue viver sem fonte. Nós fomos criados para depender de uma fonte. Nós não conseguimos viver sem fonte. E quando Deus deixa de ocupar o centro da nossa vida, alguma outra coisa vai ocupar. Quando Deus deixa de ser o centro, alguma outra coisa começa a ser o centro. E é exatamente isso que acontece com Israel. Eles deixaram de confiar no Senhor e passaram a confiar em alianças de outras nações. Quando eles entram na terra prometida, eles começam a se distrair com as cidades vizinhas. Eles começam a se distrair com as outras nações. E Deus está dizendo: foque no seu plano, foque no seu chamado. Porque o nosso problema é que o jardim do vizinho é sempre mais verde que o nosso.
Isso é uma fala em inglês. The grass is always greener on the other side. O nosso problema é que Deus confia algo para nós, mas porque Deus não está fazendo do jeito que faz do outro, ou do jeito que está fazendo na vida do outro, nós nos distraímos. Só que muitas das vezes a sua distração está roubando você da presença do Senhor, aonde você começa a moldar a sua linguagem, aonde a sua postura, a sua conduta não é mais a mesma. No seu lugar de trabalho, se responda e seja honesto com você mesmo nessa manhã. Como você se porta quando alguém começa a ter uma conversa inadequada? Tem algum homem aqui? Como você se porta quando alguém abre uma notícia que só tem mulheres de biquíni? Será que você dá aquela olhada para trás? Ou você diz, eu não tenho parte com isso? Ou será que você diz, eu tenho respeito pela minha esposa e você também precisa ter respeito pela sua? Ou será que você, sem graça, você se molda? Será que nós somos coniventes? Ou será que nós somos posicionados? Deus, Ele traz um alerta para nós nessa manhã. Quanto mais você deixar de se posicionar lá fora, mais corrompido o seu coração será. Quanto menos você ensinar os seus filhos a se posicionarem, a defender a sua fé, mais corrompidos ou com mais facilidade eles serão. E Deus está dizendo, eu me lembro daquele tempo. Eu me lembro do tempo onde vocês me buscavam, do tempo onde vocês só me amavam só por me amar. Eu me lembro, porque o começo da idolatria não começa nos joelhos. O começo da idolatria começa nos nossos corações. Talvez você está dizendo, pastor, eu nunca dobrei os meus joelhos para adorar alguma outra coisa. Como que está o seu coração? Como que está o seu coração? Eu me perguntei isso vindo para cá. Eu estou gerando essa mensagem há 3 dias. Eu tenho falado comigo mesmo. Como está o seu coração, Ricardo? Como tem sido o seu coração? Será que o seu coração está onde Deus quer? Será que você tem buscado ter um coração segundo o coração de Deus? Ou será que você está tão distraído que você está vivendo no modo automático? Você está vivendo no piloto automático. E por você estar tão no piloto automático, você nem percebe o que está acontecendo em volta de você. Nós precisamos fazer essa análise nessa manhã, porque às vezes o que acontece é que nós nem percebemos o que está acontecendo com o nosso coração. Às vezes nós começamos a ter práticas de idolatria sem perceber, porque quando uma conquista ocupa o lugar da nossa dependência em Deus, meus queridos, é idolatria. Quando a nossa busca, o nosso desejo por algo ocupa o lugar de Deus, é idolatria. Quando a nossa confiança está muito mais no dinheiro, no que da provisão de Deus, é idolatria. Ou nós confiamos, ou nós não confiamos. Tem gente que vem para o culto e diz, uau, que culto maravilhoso. Aí chega um momento de generosidade. E ele diz, o culto estava legal até aqui. Estava muito bom. Meu Deus. O pastor pregou tudo. Quebrou tudo. Chegou no momento de generosidade. Ai. Vou dar até um arrepio. Mas de manhã, Senhor, faz prosperar minhas finanças. Faz chover libras, euros, dólares, todas as moedas. Aí quando Ele quer a sua fidelidade, parece que o nosso coração se transforma em bolso, ou talvez em carteira. Mas isso fica para uma outra mensagem. Quando nós tomamos decisões baseadas na nossa lógica, sem buscar a direção do Senhor, nós estamos dizendo para Ele, Senhor, obrigado porque o Senhor fez até aqui, mas agora é o caminho. Olha só o que Ele vai perguntar no versículo 6. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, para Deus deveria ter sido um absurdo. Olha o que Deus vai perguntar. O versículo 6, por favor. Ainda no 2. O 6. Olha o que
Deus vai perguntar. Eles não perguntaram: onde está o Senhor? O povo estava tão distraído que no deserto eles dependiam totalmente de Deus. Mas quando chegaram e eles começaram a construir aquilo que eles desejaram construir, eles nem perguntaram onde estava Deus. Será que nós somos assim? Será que quando nós conquistamos aquilo que nós queremos, nós paramos de perguntar: Senhor, será que o Senhor ainda quer que eu permaneça? Será que o Senhor ainda quer que eu entre? Será que o Senhor quer que eu saia? Será que o Senhor se agrada onde eu estou? Deus está perguntando: por que você parou de perguntar aonde eu estou? Sendo que na necessidade: Senhor, aonde está Deus? Está lá fora. Aí você ora e o Eli Soares canta. Ele está dizendo: por que você não me procura quando você chega lá? Sabe, igreja, o segredo da gente chegar lá é o estado do nosso coração. O segredo da gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue, que você nem sabe, porque Ele pode fazer infinitamente mais de tudo que você pedir ou pensar. Você nem sabe aonde Deus vai te levar, onde quer te levar. Por isso não se distraia, crente. Eu estou pregando há 3 anos. Eu nunca me imaginei aqui. Deus faz infinitamente mais. Para mim, o bastidor é muito melhor. Mas se Deus Ele quer te levar para um lugar, é porque o seu coração precisa corresponder para esse lugar. O seu coração precisa corresponder para as responsabilidades que Ele te dá. Porque eu não sei se a sua impressão é de Deus te fazer grandão. Deus nunca vai te fazer grande, porque no reino nós somos todos iguais. Mas Ele vai confiar responsabilidade sobre você. Então não se distraia, igreja. Não se distraia com o próximo. Pode até servir de inspiração, mas não se distraia. Respeite o seu caminho, respeite o seu processo, respeite a sua história. Se você saiu da Angola e veio para cá, respeite aquilo que Deus está fazendo nessa nação. Você que saiu do Paraná, você que saiu da onde você saiu do Brasil, respeite aquilo que Deus está fazendo. Agora perceba, falta o tempo para mim, senão vai ser vigília. Quando eles não perguntaram onde está Deus, perceba que eles não deixaram de acreditar em Deus, eles apenas deixaram de consultá-lo. Quando Deus perguntou, Deus estava dizendo: vocês se lembram de quando vocês nem se moviam se eu não sinalizasse? Vocês se lembram do momento onde a dependência era total? Eu era tudo o que vocês tinham, e por 40 anos eu fiz tanto na vida de vocês. Vocês lembram desse momento? Por que pararam de me consultar? Porque nem sempre o que nós substituímos Deus, nós não fazemos por algo pecaminoso. Muitas das vezes nós substituímos Deus por coisas que por si só são boas, porque a nossa família é uma bênção, o trabalho é uma bênção, o ministério é uma bênção, os recursos financeiros são uma bênção. Mas escute, o problema começa quando essas bênçãos passam a ocupar o lugar onde Deus nunca dividiu com ninguém. A suficiência de Deus não pode ser disputada. A suficiência de Deus nas nossas vidas não pode estar em jogo. Ou Ele é suficiente, ou nada mais é. A sua família é uma bênção, mas se Deus estiver aqui e a sua família estiver aqui, Ele não é suficiente. Ou você ama a Deus acima de todas as coisas, ou Ele não é suficiente. Tem alguém aqui? Então nessa manhã, a pergunta deixa de ser sobre Israel, e ela passa a ser sobre nós. E a minha pergunta para você é: o que hoje está ocupando o lugar que pertence para Deus no nosso coração? O que tem ocupado nessa manhã? Porque toda vez que nós substituímos a fonte de vida, a fonte de água-vida, nós perdemos a satisfação que somente Ele pode nos dar.
Escute, você pode ter a melhor ideia, você pode ter a mente mais brilhante, você pode ter o melhor projeto, mas me permita, desculpa ser inconveniente nessa manhã, vai chegar o momento que você vai cansar, vai chegar o momento que as rachaduras vão aparecer, porque quando Deus diz, o meu povo cometeu 2 crimes, abandonaram a mim, cavaram as suas próprias cisternas. Quanto mais você cava na força do seu braço, não se assuste quando as rachaduras começarem a aparecer. Não se assuste quando as rachaduras acontecerem na sua casa. Ah, pastor, eu preciso trabalhar um monte. Eu não sou contra, desde que seja com moderação. As rachaduras começam a aparecer. Se o Senhor Ele não é a suficiência, você pode cavar e você pode até dar muito certo, mas vai chegar um dia que você vai cansar. Aí de repente você está nessa manhã se questionando, por que eu me sinto tão frustrado? Aí a Bíblia vai dizer que os planos de Deus não são para te frustrar. Então, se eu sou o plano de Deus, por que eu sou frustrado? Você consegue responder isso? É que a Bíblia, ela fala diferente, né? Quando a gente lê a Bíblia, ela fala diferente, né? Em Angola a gente já leva um tapa, não sei como que é no Brasil. Não, na verdade não, no Brasil é o tapa, em Angola é uma rasteira, chão, na hora. O que nós temos feito? Porque esse é o perigo, quando você depende dos seus projetos, quando você depende da força do seu braço. Não se assuste se você morrer de sede do lado da água. Quanto mais você depender de você, não se assuste se você estiver morrendo do lado da água. Não se assuste. Não se assuste, porque depois que Israel abandonou a fonte, depois que eles substituíram a fonte, eles fizeram uma descoberta. Eles descobriram que tudo aquilo que eles colocaram no lugar de Deus não conseguiu sustentá-los. Tudo aquilo que eles colocaram no lugar de Deus, o lugar onde eles nunca deveriam ter tirado Deus, não conseguiu sustentá-los. E por isso Deus vai dizer, e cavaram para si cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Agora entenda, por que Deus fez essa colocação? Quando eu leio, eu pergunto, por que Deus fez essa colocação? E eu vou explicar, porque naquela época, uma cisterna era um reservatório cavado na rocha. E a proposta dessa cisterna era para armazenar água da chuva. Diferente da fonte, a cisterna não produzia água. Ela apenas dependia da chuva para que ela pudesse encher. E por mais elaborado que fosse essa cisterna, por mais bem acabada que ela fosse, ela não conseguia reter a água. Aos poucos ela ia se esvaziando. Aí Jeremias está dizendo para nós, através do Senhor, Ele está dizendo, o meu povo abandonou a mim. Escute, a fonte de água viva. Entenda, o povo ouviu falar da fonte de água viva. Aí Jesus vem e diz, eu sou a fonte de água viva. Se você beber dela, você jamais terá sede. Agora eu quero que você responda, por que quando você tem contato com a fonte de água viva, você permanece com sede? Será que é porque você está buscando em outro lugar? Será que aquele que disse, eu sou, não é na sua vida? Será que aquele que diz que aquele que beber de mim, jamais, nunca mais, terá sede? Porque ele está dizendo, eu sou inesgotável. Você pode me acessar de manhã, de tarde, de madrugada, à noite. Você pode me acessar em janeiro, em setembro, em outubro, em fevereiro. Você pode me acessar em qualquer estação. Eu sou inesgotável. Por que você cava cisternas dependendo da chuva? Dependendo da sorte? Dependendo do vento?
Deus está dizendo para alguém e para mim nessa manhã: se eu não for primeiro, segundo eu não quero ser. E agora escute, Ele nunca vai competir pelo primeiro lugar na sua vida. Eis que bato a porta. Eis que bato a porta. O nosso Deus é um gentleman. Você acha que Ele vai vir com 2 pés para entrar na sua vida? Ele está dizendo: eu estou aqui. Diva, eu me lembro. Eu estou aqui. Cadê a diva? Eu me lembro. Eu estou aqui. Escute. Escute. Eu me lembro de quando eu orava só por te amar. E eu me lembro do quanto eu me entregava só por te amar. Feche seus olhos. E eu me lembro das horas que eu passava só te amando. Quando lembro de ti, se derrama minha alma. Escute, o problema de Israel nunca foi a cisterna. O problema foi esperar da cisterna aquilo que somente a fonte poderia oferecer. Talvez nessa manhã seja exatamente isso que Deus está falando conosco. Talvez você está cansado, você está frustrado, mas eu preciso te lembrar que você só está assim porque você decidiu abandonar a Deus. Você só está se sentindo cansado, frustrado, quebrado em pedaços porque você decidiu abandonar. E porque você decidiu abandonar, você está tentando matar a sua sede em outro lugar. Porque toda fonte que não seja o Senhor tem limite, tem um teto. Mas a fonte de Deus, ela é inesgotável. Eu disse: a fonte de Deus é inesgotável. E porque ela é inesgotável, ela continua aberta agora. Ela está aberta agora. O acesso está liberado agora. E eu me lembro. Talvez você pergunte nessa manhã: pastor, será que ainda existe esperança para aqueles que se afastaram? A minha resposta para você é sim. Porque Deus, Ele não apenas faz a denúncia no versículo 13, mas Ele chama. Ele diz: volte. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ele diz: volte. Ele diz: volte. Vamos. Deus diz: volte. Talvez nessa manhã você está analisando o seu coração e você está dizendo: eu me afastei da comunhão. Eu comecei a colocar o trabalho em primeiro lugar. Eu fiquei tão fissurado com a minha família que eu coloquei a família no lugar de Deus. E Deus está dizendo: volte. 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 Volte para mim. Volte para a fonte. Volte para aquele que sempre te amou e nunca te abandonou. Volte para a fonte que nunca secou. Volte. A conquista não vai te roubar do Senhor. A preocupação não vai te roubar do Senhor. O seu sonho não vai te roubar do Senhor. O seu dinheiro, o seu propósito, o seu ministério não vai te roubar do Senhor. Volte. 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 Vamos, diva, volte. Será que você pode ficar em pé aí no seu lugar? Volte. Volte para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Volte, porque eu te quero de volta. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso
Pai está na casa. Ele está dizendo: filho, volte. Segura, diva. Diferente de nós, quando nós somos abandonados, se você já foi abandonado, você sabe qual é o sentimento. Se você já foi trocado, você sabe qual é o sentimento. Se você já foi rejeitado, você sabe qual é o sentimento. Diferente de nós, nós queremos que as pessoas paguem. Nós queremos justiça, nós queremos castigo. Diferente de nós, essa é a nossa resposta. Mas sabe o que Deus diz para Israel? Oh Israel, volte, porque eu sou um Deus misericordioso. Há perdão para você nessa manhã. Há perdão para você nessa manhã. Eu disse para alguém: há perdão para você nessa manhã. Você que não tem se perdoado, porque a inconstância está na sua vida, eu repreendo agora em nome de Jesus toda pornografia, toda lascívia, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda cadeia que tem aprisionado a sua mente, o seu coração, os seus pés, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora. E Deus está dizendo: volte. Eu sou de braços abertos e eu quero me reconciliar com você. Eu estou com saudade de você. Será que tem alguém aqui nessa manhã? Eu estou voltando. Eu estou voltando. E nem mais um dia sem tua presença. Eu estou voltando. Saudades do abraço do Pai. Ele não está aqui para te julgar. Ele está dizendo: você se lembra? E porque você se lembrou, eu te quero de volta. Me permita orar por você. Você que está com saudades do abraço do Pai, vem para cá, eu quero orar por você. Você que não tem se perdoado, está à procura de perdão, vem para cá, eu quero orar por você. Não se distraia. Você que está dizendo: eu preciso voltar. Faz tanto tempo que eu não busco o Senhor. Faz tanto tempo que eu deixei de exercer aquilo que Deus tem para mim. Volte, volte. Talvez você saiu do Brasil e você fez inúmeras promessas. Até você disse: Senhor, segue a imigração, porque quando eu entrar naquele lugar, a primeira coisa que eu vou fazer, quando eu dominar a língua, eu vou evangelizar, eu vou fazer. Mas você não está fazendo. Volte, volte, eu quero orar por você. Volte, você que deixou de servir o Senhor, volte. O altar está liberado. Aqui não há culpa. O Senhor, Ele está dizendo: filho, eu estou de braços abertos. Eu estou de braços abertos. Aqui você encontra perdão. Aqui você encontra graça. Aqui você encontra vida. Aqui você encontra satisfação para sua alma. Será que tem alguém aqui nessa manhã? Feche seus olhos. Vou te restaurar. Eu vou te renovar. Oh filho, volta, porque eu vou te curar. Vou escrever uma história nova. Não acabei contigo. Volta comigo. Eu quero voltar ao meu primeiro, meu amor. Eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Você que está aí no seu lugar, você está na casa do Pai. Não se distraia com o que o irmão do lado vai pensar.
Você que quer se render aos pés do Senhor, se ajoelha aí no seu lugar. Você que não quer vir até aqui à frente, mas você quer se ajoelhar aí no seu lugar, você está com liberdade. Você está na casa, você que quer pedir perdão para o Pai. Você que quer dizer: Pai, me perdoa pelas vezes que eu deixei de te buscar, as vezes que eu deixei de te amar, as vezes que eu deixei de te priorizar, as vezes que eu coloquei a sua presença em um lugar onde ela nunca deveria ter entrado, aonde eu troquei a sua presença por uma oportunidade, por um abraço, por um namoro. Oh, Deus está dizendo: eu te perdoo nessa manhã, mas só alcança a misericórdia de Deus aqueles que reconhecem. Sinta-se em casa, vamos. Eu quero voltar, eu quero voltar. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo toda confusão na mente. Coloque a mão na sua cabeça. Eu repreendo toda confusão na mente. Eu repreendo toda seta na mente. Eu repreendo todo ruído nos ouvidos. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Você entrou aqui, você sairá daqui diferente. Você não vai sair daqui diferente porque alguém falou. Você vai sair porque a palavra te libertou, o Pai te libertou, e porque Ele te libertou, Ele está tendo reconciliação com você nessa manhã. Ah, será que você pode cantar de novo? Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar, eu quero voltar, quero voltar. Eu preciso voltar ao meu primeiro. Oh, quero voltar, eu quero voltar a passar horas juntos, sem me preocupar com horários, sem distrações. Preciso que a maneira e me perder de amores por si. Sem compor de uma lista, sem muitos pedidos, só por te amar, só por te amar. Eu quero voltar a me mover quando a nuvem se move, a parar quando a nuvem para, a depender não de mim, mas dele. Eu preciso a consultá-lo por amor, que a necessidade não me mova, que seja o amor por ele. Eu finalizo com 2 apelos. Você que está distante da casa do Pai, dos caminhos do Pai, hoje é manhã de reconciliação. Você que está voltando para a casa do Pai, sinalize com a sua mão. Sinalize com a sua mão que eu quero orar por você. Você que está dizendo: eu quero voltar para a casa do Pai, você sinalizou com a sua mão. Me permita te abraçar, me permita te dar um abraço. Será que nós temos alguém aqui nessa manhã? Será que nós temos alguém aqui nessa manhã? Será que nós temos? Será que a igreja pode aplaudir ao Senhor? Deus te abençoe, meu irmão. Seja bem-vinda de volta à casa do Pai. Deus te abençoe. O diabo, ele pode ter te acusado de muita coisa, mas hoje você entende que você está livre, você está perdoada, em nome de Jesus. Será que nós temos mais alguém nessa manhã? Eu quero te abraçar. Segundo apelo, eu encerro. Eu não posso finalizar essa mensagem sem fazer esse convite. Você que está ouvindo essa mensagem, você está dizendo, ou talvez você que nos visita pela primeira vez, você está dizendo: que Deus é esse? Eu preciso desse Deus. Sabe, dentro de mim há um vazio tão grande. Hoje eu entendi que eu estou conectado em fontes diferentes. Hoje eu entendi que eu estou ligado na fonte errada e eu preciso dessa fonte. Você que está aqui nessa manhã e você está dizendo: eu preciso dessa fonte. E você hoje quer confessar:
Cristo como seu único, suficiente Salvador, sinalize com a sua mão. Sinalize com a sua mão se temos alguém aqui que está dizendo: eu quero esse Deus. Alguém que está dizendo: eu quero essa fonte. Será que nós temos alguém aqui nessa manhã? Sinalize assim com a sua mão: eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Nós temos uma irmã aqui. Será que você pode? Vamos, catedral. Será que você pode aplaudir ao Senhor? A festa no céu! A festa no céu! Oh, minha irmã! Vamos! Oh, minha irmã! Oh, minha irmã! Oh, minha irmã! Oh, minha irmã! Todo vazio que você um dia sentiu. Eu não sei se o seu pai foi falho com você. Toda carência de paternidade. Hoje o Senhor te cura. Hoje o Senhor te preenche. Hoje Deus te enche. Porque você decidiu beber da fonte. A fonte inesgotável. Hoje a sua história muda. E eis que Ele faz coisas novas. Eis que Ele faz coisas novas. Aonde está a igreja que concorda? E diga amém. Nós temos mais uma. Oh, minha irmã. Deus te abençoe. Fala português. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Acabou. 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 O alívio chegou na sua casa. A resposta chegou na sua casa. O alívio chegou. Todo fardo está caindo. Todo peso está caindo. Toda culpa, todo excesso de passado está caindo. E Deus está te renovando nessa manhã. Deus está te purificando como uma água pura. E porque você está decidindo beber dessa fonte, você nunca mais, eu disse nunca mais, terá sede. Será que nós podemos fazer essa oração com as nossas irmãs? Será que nós podemos fazer essas orações juntas? Me permita te perguntar, como que é seu nome? Luísa. Ah, Luísa, que bom te conhecer. Minha irmã, me permita te perguntar, como que é seu nome? Tainá. Nós temos aqui a Luísa e a Tainá. Será que você pode uma vez mais, pelo amor de Deus, celebrar o Senhor? Será que nós podemos fazer essa oração com as nossas irmãs? Tainá e Luísa, repita após mim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Nessa manhã, eu reconheço que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Eu reconheço que se eu beber dessa fonte, a fonte de vida, eu nunca mais terei sede. Por isso, Deus, nessa manhã, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. E eu te peço, perdoa-me dos meus pecados, apaga os meus pecados e coloque o meu nome no livro da vida com letras inapagáveis, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Será que vocês podem virar? Nós temos uma família que quer receber vocês. Vamos, catedral, faça barulho e eu quero voltar. Vamos, catedral. Aleluia. Glória a Deus. Se vocês puderem, segue esse nosso pastor. Nós queremos ter uma palavra muito curta com vocês. Pode levar a baby. Quantos recebem algo de Deus nessa manhã? Diga amém. Será que você uma vez mais pode exaltar o nome dele? Vamos, não canse de celebrar o nome dele. Vamos, alto e mais alto. Vamos, celebre para o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir que só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Vamos.
Aleluia. Quantos aqui foram abençoados por essa palavra essa manhã? Glórias a Deus. Aleluia. Pastor Ricardo, muito obrigado por ministrar para nós. Obrigado por essa palavra que tocou os nossos corações. Você, sua casa, sua família são referência. Nós amamos vocês. Estão lá em Gu. Que maravilha. Que bênção. Quantos aqui podem aplaudir a Jesus por essa palavra, pela vida do pastor Ricardo? Aleluia. Aleluia. Pode tomar o seu assento, por favor. Bom, eu tenho aqui um vídeo para passar para vocês. Tá pronto aí? Vamos lá. Pastor Jackson, estamos passando por aqui hoje com uma... Peraí, segura aí, não é esse não. Não é esse não. Sabe, nós estamos vivendo aqui... É o highlight. O highlight está pronto aí do Summer Day que aconteceu ontem. Isso, vamos lá. O macaco bem maroto, cutuca preguiça que nem bola dá. O casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada da onça pintada de papo no ar. E o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tralalala. Aleluia! Glória a Deus! Eu fico imaginando quando a Kids Church estiver pronta. Meu Deus, vai ser incrível. Já estão fazendo um trabalho maravilhoso. Os professores aqui das crianças. Será que você pode aplaudir a Jesus pela vida deles? Estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. E ontem foi um marco na história. Eu tenho certeza que crianças aqui foram impactadas pela presença do Senhor Jesus. Que maravilha, que lindo, que lindo. Quero aqui agradecer a vida dos nossos pastores, pastor Jackson, pastora Kemi. Vocês são uma bênção para as nossas vidas. Nós amamos este lugar, eu sempre digo isso. Eu não me canso e não me cansarei. Eu quero ler com vocês em Mateus capítulo 21, versículo 12 e 13. Mateus 21, 12 e 13. Mateus 21, 12 e 13. Vamos lá. Que diz assim: em seu nome as nações porão sua esperança. Mateus 21, 12. Está 12 e 21. 21, 12. Está um pouquinho lento lá, irmão, porque está com um probleminha lá que vai ser resolvido logo, logo. Mas Mateus 21, 12 diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhe disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covis de ladrões. Você sabia que a sua oferta ela tem valor? De repente você pensou, claro, pastor, é o valor que eu coloco, 50, 100, 200 mil. Não é sobre números. A sua oferta, ela tem valor. No Antigo Testamento, todos conhecem e sabem da história, no Antigo Testamento eles precisavam cultivar a sua oferta. Você sabia que não existe agricultor ateu? Sabe por quê? Porque eles plantam milhões na terra e eles precisam orar para chover, para cultivar, então para aquilo nascer. Então no Antigo Testamento as pessoas precisavam sacrificar animais. Só que elas precisavam cultivar esses animais. Cuidar,
não deixar que ficar doente, ter algum machucado, precisava ser cuidado para então, quando chegasse na hora da oferta, na hora do sacrifício, esse animal era entregue como sacrifício. Isso é um valor, de repente um valor sentimental, um valor emocional. A nossa oferta, ela tem valor. E esse ato de Jesus chegar na porta do templo e ficar bravo, irado com as pessoas e derrubar as mesas, foi pelo fato de que as pessoas chegavam na porta do templo e compravam uma oferta que ia ser ofertada. Já pensou isso? Comprar o animal a ser ofertado. Não existia mais cultivar, não existia mais amor, não existia mais sentimento por aquele animal, para então acontecer o sacrifício. E é essa a ira de Jesus em Mateus 21. A oferta, ela precisava ser cultivada. Quantos aqui tem pet? Deixa eu ver, animal, cachorro, gato. Olha só, uma grande papagaio, uma grande quantidade, olha só, cobra, quem tem cobra? Olha só, meu Deus, uma vez, eu morava em Gu ainda, eu fui fazer uma entrega na casa de um abençoado, e ele abriu a porta com uma cobra na mão para pegar a encomenda. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Chego perto, deixo no chão. Mas amém, quem ama, ama. E é isso. Oferta, ela precisa ser cultivada. Imagina você com o seu pet. Eu tenho um cachorro lá em casa. Você pega ele filhote, você cuida, você ama. E de repente, chega o tempo da entrega. Você precisa entregar ele para ser morto. Porque naquele tempo, no Antigo Testamento era assim. Eles precisavam entregar o animal a serem sacrificados para que o pecado fosse perdoado, para ter uma adoração a Deus. Funcionava desse jeito. E hoje, nos nossos dias, nós estamos pegando tanto amor ao dinheiro, que nós não conseguimos nem ofertar. E isso é um perigo. A oferta, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu como algo que era valioso, era separado. E muitas vezes tinha o próprio valor. E não era valor numérico, era valor sentimental para aquilo. Sabe, isso mostra que o sacrifício, ele envolve amor, ele envolve valor, ele envolve entrega, ele envolve coração. Em 2 Samuel 24 vai dizer que Davi disse, não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. O problema não era vender na porta do templo. O problema era não ter cultivado a oferta a ser entregue. O problema não era comprar na porta do templo, mas era comprar a oferta a ser ofertada. Não existia mais cultivo, não existia mais amor. Sabe, a oferta, ela tem valor. E quando nós ofertamos na casa do Senhor, nós estamos alcançando tantas outras pessoas. Nós estamos trazendo os dízimos e as ofertas, dizendo, Senhor, aqui está o que de repente eu vou precisar para a semana. Ou na nossa cabeça nos passa, vai fazer falta de alguma forma, mas Deus nunca deixa faltar nada quando nós somos fiéis a Ele. Sabe, nós como igreja, nós estamos com grandes desafios. Nós estamos com filiais em tantos lugares que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa atenção. Nós temos filiais lá no Japão, e Cesac especificamente, que precisa da nossa atenção. Nós temos Madrid na Espanha, nós temos Galway na Irlanda, nós temos o Algarve agora em Portugal, que nasceu e está lindo. Deus está fazendo algo sobrenatural naquele lugar. E nós estamos com esse presente de estar podendo estar lá semanalmente ajudando, fazendo com que a obra aconteça. E nós estamos vendo como as pessoas estão sedentas. Sabe, as igrejas, elas nascem nos lugares porque Deus estabelece uma igreja naquele lugar, porque existem pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus, pessoas que estão sedentas por Ele.
Bournemouth precisa da nossa ajuda, Birmingham ainda está precisando da nossa ajuda. Sabe, irmão, quando nós ofertamos, quando nós dizimamos, nós estamos, de repente, deixando de lado o amor que nós temos no dinheiro, e nós estamos confiando único e exclusivamente no Senhor, entendendo que Ele está cuidando de todas as coisas. Sabe de uma coisa? O altar, ele nunca rouba nada de nós, ele sempre nos devolve. Sabe, 2 semanas atrás, eu e a minha esposa, nós ficamos constrangidos. Um PG da Revolution, eles fizeram uma oferta, eles juntaram um dinheiro e compraram uma bicicleta para o meu filho. Me chamaram ele, o Valdé me ligou: Sidney, desce aqui, tem um pepino para você resolver aqui. Eu falei: meu Deus, mais um. E nós descemos, e eles lá em PG, falaram: olha, nós aqui juntamos e nós queremos ofertar aqui na vida do seu filho. E deram uma bicicleta BMX, um capacete para ele, porque eles viram que ele tem um potencial. Isso é Jesus. Ele nunca deixa faltar nada. Enquanto nós estamos cuidando dos outros, Ele está cuidando dos nossos. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é lindo. E ele está andando de bicicleta. Tá lindo demais o que Deus está fazendo. Sabe, Deus, ele está cuidando de nós. O altar, ele nunca rouba nada de nós. Ele sempre nos devolve. E quando nós ofertamos, nós estamos alcançando pessoas que talvez você nunca vai conhecer, mas aquela 1 libra, 100 mil libras que nós ofertamos, nós vamos alcançar tantas pessoas que precisam, assim como nós um dia precisamos. Tem tantas outras pessoas que necessitam da palavra de Jesus na vida deles. Eu quero que você veja um vídeo lá de Bournemouth, antes da gente concluir, por favor. Pastor Jackson, estamos passando por aqui hoje com uma gratidão imensa no nosso coração. Sabe, nós estamos vivendo aqui na Catedral em Bournemouth algo incrível, extraordinário. Homens sendo impactados pelo poder de Deus, mulheres sendo renovadas, entusiasmadas e se movimentando com uma fé tão linda e tão contagiante. Crianças, jovens, adolescentes estão vivendo tempos incríveis aqui. Tudo isso, nós temos gratidão em nosso coração, porque só é possível viver o que nós estamos vivendo, porque pastor Jackson, pastor Akemi e todo o Campo Sul tem nos ajudado, investido em nós aqui, potencializado essa obra. E sabe, talvez você não possa vir aqui fazer a obra conosco, mas você potencializa essa obra. E deixa eu te dizer uma coisa: todo o fruto que Deus está produzindo aqui, através da semente que você tem enviado, você faz parte disso também. Então, a gratidão do meu coração, a gratidão da minha alma, da minha casa, da minha família e de toda a igreja do Senhor por aquilo que você tem feito. Por isso, eu continuo encorajando você, como um ato de generosidade, de fé e de aliança conosco. Continue investindo no reino de Deus. Você está semeando em terra fértil e eu tenho certeza que você vai colher os frutos de tudo que nós estamos vivendo aqui, aí é onde você tem plantado, na nossa vida aqui. Que Deus abençoe você, e hoje é o dia que você pode também contribuir com muita fé, com muita alegria, com muito entusiasmo, sabendo que tem um povo aqui que ora por você, que está grato a Deus pela sua vida, por tudo que você tem proporcionado nós vivermos aqui. E eu quero trazer essa gratidão da minha vida, junto com essa igreja tão linda, e eu quero que você receba aí o recado dessa igreja. Vamos lá? Uhul! Deus abençoe, Catedral Sul! Aleluia! E esse é o valor, irmão, quando nós ofertamos e vemos com que isso aconteça, que pessoas cheguem e aceitem ao Senhor Jesus, não tem preço. Não tem preço. Sabe de uma coisa? Deus não está interessado no valor que nós vamos ofertar. Ele está interessado no valor do nosso coração. Como nós estamos ofertando? Qual é a motivação e a alegria que nós estamos entregando os nossos dízimos e as ofertas? E se nós estivermos com a motivação correta, Ele vai fazer tanta coisa através daquele valor que nós entregamos, através do valor do nosso coração, da motivação do nosso coração, que nós possamos ser essas pessoas que vai alcançar outras pessoas,
sem querer nada em troca, mas entendendo que Ele está fazendo ao redor do mundo. Será que você pode aplaudir Jesus essa manhã por tudo que Ele está fazendo em nosso meio, por tudo que Ele há de fazer em nós e através de nós? Nós temos aqui no bolsão da sua cadeira, vai ter um envelope. Pode pegar, ali você tem o QR Code, você tem aqui na tela também as formas que você pode ofertar e dizimar. E nós cremos, irmãos, se de repente você não está podendo ofertar agora ou dizimar, você está desempregado, está precisando de uma casa, está precisando de um socorro de Deus, eu quero orar também sobre a sua vida e declarar que essa semana ainda Deus pode abrir as portas sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Nós temos aqui os oficiais que estão com maquininhas, os envelopes. Se você precisa, levanta a sua mão, eles vão até você, mas antes eu quero orar com você. Eu quero que você pegue o seu envelope e nós vamos orar. Tem alguém precisando de envelope ainda? Lá atrás ali, ó, pode entregar, por favor. Eu queria que todos pegassem o envelope para que a gente pudesse orar e declarar a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que há de fazer. Pai, eu te peço, se existe entre nós, Pai, pessoas que estão precisando de um socorro do Senhor, Pai, de uma intervenção divina, eu te peço, Senhor, que ainda essa semana o Senhor possa fazer a Tua vontade sobre as nossas vidas, que o Senhor possa, Senhor, liberar, Senhor, aquilo que nós tanto precisamos, Pai. Abre portas de casa, Senhor Jesus, abre portas de emprego, Pai, e que não seja um emprego qualquer, que seja o melhor emprego dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Que nada venha faltar, Jesus, sobre o Teu povo, que nada venha faltar sobre a casa deles, Pai, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa suprir todas as nossas necessidades, e receba, Senhor Jesus, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor Jesus, porque nós entendemos, Pai, que tem valor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, e alcança, Senhor, todas essas filiais que tanto precisa, Senhor, de um recurso, precisa de ajuda ainda, porque nós cremos, Pai, que o melhor ainda está por vir sobre a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se de repente você trabalha aqui nesse país registrado, nós temos não é um convênio, mas nós temos um benefício do governo que é o Gift Aid. Se você abrir o seu envelope, nós temos aqui um local que você pode preencher. Está nesse envelope, professor? Obrigado. Nós temos aqui o Gift Aid, um local que você pode preencher. Se você trabalha registrado nesse país, você pode nos ajudar dessa forma. Nada vai sair do seu bolso. O governo entende que quando você paga o seu táxi, ele libera sobre a igreja um valor a cada táxi que você paga. Então isso também é um benefício, é uma ajuda para que essas igrejas também possam ser alcançadas, para que os projetos de Deus possam ser feitos nessa terra. Então no seu envelope você pode aí preencher também esse formulário, e isso tanto nos ajuda, tá bom? Fique à vontade, os gasofilaços aqui estão liberados. Deus abençoe em nome de Jesus.
está ofertando, pode continuar. Nós entendemos que a oferta e os dízimos são um tempo também de adoração ao Senhor. E nós entendemos isso. Eu quero convidar aqui a pastora Kemi. Ela tem um lindo aviso para dar para a igreja. Graça e paz, queridos, bom dia. Que culto poderoso, como é maravilhoso estar na casa do Pai, não é verdade? Antes de mais nada, eu também tenho um pequeno anúncio para fazer, se vocês puderem jogar o banner, por favor. No dia 19 de setembro, vai ter em Portugal a conferência Plenitude, com a Camila Vieira, né, a conferência dela. E o Ministério Feminino está promovendo uma caravana. Eu me comprometi com ela em maio, que estaria organizando uma caravana. Então, aqui no QR Code, você vai ser direcionado a um link, tá? Essa conferência não é do nosso ministério, é da Camila Vieira, mas é uma mulher de Deus, uma mulher incrível, e eu tenho certeza que vocês serão muito abençoadas. Nós vamos com um grupo de apenas 50 mulheres. Nós já temos mais de 30 inscritas, então se você quiser ir, acesse esse QR Code, tá? Na quarta-feira nós vamos encerrar as inscrições para poder organizar tudo, questão de hotel. Você vai ver os detalhes, porque esse valor, além do ingresso no balcão central, inclui 2 noites em um hotel 4 estrelas, o translado do hotel para a conferência, além de, claro, tudo que a gente vai viver nesse dia. Serão mais de 12 horas sendo ministradas. Então, dia 19 de setembro, em Lisboa, se você quiser me acompanhar nessa caravana, será muito bem-vinda. Amém? E eu estou aqui com uma missão difícil para uma mãe, né? Tem aqueles momentos em que a nossa fé é provada, né? E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. E o Senhor sonda o nosso coração, então Ele sabe as nossas motivações, e, enfim, mas as pessoas também precisam ver se as nossas atitudes estão em concordância com o que a gente prega, né? Com o que a gente diz. Porque às vezes a gente fala que tem fé, mas quando a gente está na luta, na prova, aí é que as pessoas veem se a gente realmente crê no Deus que nós servimos ou não. Né? Às vezes a gente declara cura na vida das pessoas, mas quando chega a nossa vez de enfrentar uma doença, uma enfermidade, a gente demonstra nas nossas palavras e nas nossas atitudes que, na verdade, a gente não acredita que o nosso Deus é capaz de nos curar. Então, esse é o momento que eu estou vivendo, uma dessas circunstâncias onde a gente sempre diz, né, que os nossos filhos são do Senhor e que eles vão voar, mas quando chega a hora de lançar eles, a gente fica com o coração apertadinho. Mas eu quero, junto com vocês, a nossa família Catedral, no dia de hoje, abençoar a minha filha, nossa filha Giovana. Eu não sei onde que ela está sentada, mas eu quero convidar ela para vir aqui, porque a igreja não estava ciente, embora talvez muitos imaginassem, né? Mas ela estava buscando a Deus, orando, pedindo ao Senhor confirmação, porque ela já terminou o college e agora tem o gap year, o famoso gap year, e o Senhor confirmou a ida dela para Dallas, para o CFNI. E está fazendo, assim, mais ou menos o mesmo caminho que o Gu fez. E o meu coração de mãe fica ainda mais apertado, porque o Gu ia fazer o gap year e voltar, e está lá há quase 8 anos. Então, vocês me entendem, né? Mas essa semana o Senhor nos deu uma confirmação muito forte. Que realmente só podia ser Ele, né? Para assinar, chancelar esse visa. Então, isso foi uma confirmação. E eu ainda estou pedindo a Deus entendimento de tudo. Mas nós queremos abençoar. E eu quero chamar a minha mãe aqui também para subir no altar. Porque há mais de 20 anos atrás, quando eu vim para cá, né, ela me abençoou para que eu estivesse aqui. E eu louvo a Deus pela vida dela, porque nesses mais de 20 anos,
ela nunca ficou me pedindo para voltar, né? Ela nunca ficou dizendo para mim no telefone: ai filha, volta, o que você está fazendo aí? Ela entendia que este era o centro da vontade de Deus para minha vida. E eu já ouvi muitas vezes, né, pessoas que estão felizes aqui, estão cumprindo o seu propósito aqui, estão mais perto do Senhor aqui, mas tem um familiar, tem um amigo lá no Brasil, lá em Portugal, lá na África, ou enfim, em outros países, que sempre que pode joga aquela, né, dúvida e aquela famosa pergunta, né? O que você está fazendo aí? Volta para cá, né? Então, você, papai, mamãe ou amigo que também está acompanhando, né, a gente hoje online, e você tem alguém que você vê que ela está mais perto de Deus, onde ela está, mesmo que geograficamente ela esteja mais longe de você, agradeça a Deus por isso, porque o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. E apesar de querer a Gigi pertinho e saber que ela vai fazer muita falta em casa, mas nós queremos te ver, filha, no centro da vontade de Deus, que esse é o melhor lugar do mundo. Então hoje eu também quero te lançar como uma flecha, e eu quero pedir para que todos os pastores subam aqui, nosso PG pastoral, e todos os pastores que estão aqui na casa, nesse nosso primeiro culto, para abençoar. E eles estarão subindo, representando os pais e as mães da Catedral Internacional, que também querem lançar os seus filhos como flechas. Amém? Você pode se colocar de pé? Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, nessa manhã, ó Pai, te agradecer, Senhor, porque Tu és bom, Tu és fiel em todo o tempo, ó Pai. Em Ti não há confusão, Senhor, e a Tua palavra diz que a Sua vontade é boa, agradável e perfeita, ó Pai. Não importa os planos que nós fazemos, mas o Senhor sempre tem a última palavra, e os Seus planos, os Seus propósitos nunca são frustrados. Os Seus planos são muito melhores e maiores do que os nossos, Senhor. Então nessa manhã nós lançamos a Giovana como flecha, ó Pai, como flecha às nações, Senhor, para fazer diferença onde o Senhor a enviar, ó Pai. Que o Senhor a cubra, Senhor, com o Teu sangue, ó Pai. Proteja ela, Senhor, de todo o dardo inflamado do inimigo, Senhor, e que tudo que ela vai viver ali nessa nova estação seja para que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Que ela possa aprender e crescer muito mais do que ela poderia aprender e crescer aqui, Senhor, do nosso lado, ó Pai. Nós confiamos que o Senhor está cuidando, que o Senhor está guardando, que portas já estão abertas, ó Pai, e nós a abençoamos para viver, Senhor, os Teus planos, aqueles que o Senhor sonhou desde que ela estava no ventre, Senhor. Em nome de Jesus, nós a abençoamos, e para a Sua glória nós oramos. Amém e amém, Senhor. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor. E eu quero citar aqui o versículo, né, em Salmos 127, 4. Eu preparei um texto que eu vou postar, né, numa legenda, mas eu queria ler aqui. Salmos 127, 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Hoje eu lanço você como uma flecha que não é feita para permanecer na aljava, ela é preparada, apontada e enviada ao destino para o qual Deus a designou. Eu profetizo que você voará na direção certa, que nenhum vento contrário desviará o propósito de Deus sobre a sua vida. O Senhor será o seu escudo, a sua sabedoria e o seu guia. Que as nações sejam alcançadas através da sua vida. Que você leve a luz de Cristo por onde passar. Que portas que homem nenhum pode abrir sejam abertas pelo próprio Deus diante de você.
Que reis, líderes e povos sejam impactados pelo testemunho da sua vida. Eu declaro que o favor do Senhor caminhará à sua frente. Onde outros encontrarem obstáculos, você encontrará a graça. Onde houver desafios, Deus te dará discernimento. Onde houver escuridão, você será a luz. Que o Espírito Santo seja a sua companhia constante. Que você jamais negocie a sua fé, a sua identidade, os seus valores. Que a sua comunhão com Deus seja ainda mais forte do que qualquer influência deste mundo. Eu profetizo proteção sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre o seu corpo, sobre os seus caminhos. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que aguardem em todos os seus caminhos. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Que o conhecimento que você adquirir seja usado para a glória do Senhor e para servir as pessoas. E que a excelência acompanhe tudo que a sua mão fizer. Quando você sentir saudade de casa, que você se lembre de que existe um Pai Celestial que nunca te deixa sozinha. E que aqui você terá sempre um lar de portas abertas. Filha, eu te envio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá como uma flecha nas mãos do guerreiro. Vá com coragem, com pureza, com sabedoria, com ousadia e com autoridade do alto. E volte ainda mais forte. Volte mais madura, mais cheia de Deus e mais preparada para cumprir o seu chamado. Porque as promessas que Ele tem para a sua vida são muito grandes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos, agradecendo a Deus por esse culto tão tremendo. Paizinho, nós queremos te louvar, Senhor. Te agradecer, ó Pai, por essa manhã tão poderosa na sua presença, Senhor. Não tem como vir à sua casa e não ser abençoado por ti, não ser transformado, não ser moldado, Senhor, através da tua palavra e através do convívio com os nossos irmãos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Ricardo, por ele ter sido o canal limpo que o Senhor usou, Senhor, nessa manhã, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, pela dedicação dele e da sua casa, Senhor, não só lá em Gu, mas no reino, Senhor. Oh, Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada pastor, de cada líder dessa casa, Senhor. Nós te agradecemos pela vida dos nossos filhos, Senhor, que são os pastores, ó Pai, que o Senhor está levantando e preparando, Senhor, para as centenas e milhares de igrejas que serão abertas, Senhor, nos próximos anos, Senhor, na terra, ó Pai. Nós os abençoamos, Senhor, para fluir com muito mais poder, autoridade, ousadia, conhecimento, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. E nós dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que nós possamos estar preparados para esse dia, Senhor. Leva os teus filhos em paz, Senhor. Nos dê uma semana abençoadíssima. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. E se você crê e concorda, diga amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e com todos. Amém e amém. Cumprimente o seu irmão e vá em paz.